Com certeza, a atuação do Espírito nos dá a vida e o Senhor deseja dar vida para todos nós durante esse dia. Hoje de manhã, nesses momentos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro do Apocalipse e eu quero ler todo o capítulo 1 de Apocalipse. A gente vai ler, vai lendo, a gente vai conversando. Nós vivemos num mundo de muitas incertezas. Eu não sei se você tem esse incertezas, né, quando a gente olha para o cenário mundial, mas quando a gente olha para a palavra, a gente pode crer que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. E qual é o meu desejo nesses próximos minutos aqui com vocês? Eu gostaria que você tivesse a certeza de que nem tudo o que acontece na vida da gente é da vontade de Deus. Deus não é o único ser que causa as coisas. A gente tem vários cenários. Muitas coisas acontecem porque nós vivemos num mundo de pecado. Então, nem tudo que acontece, Deus desejou que acontecesse. Mas eu gostaria que você tivesse a certeza também de que nada do que acontece na vida da gente está fora do controle de Deus. Então, são duas coisas. Nem tudo que acontece é da vontade de Deus, mesmo que isso tenha acontecido, ou seja, Deus não desejou isso, né? Mas nada do que acontece está fora do controle. Não sei se fica claro a gente juntar essas duas ideias. Porque às vezes a gente tem a tendência de dizer que Deus desejou que aquilo acontecesse. Não, Deus não desejou. Mas Deus é capaz de transformar tudo numa grande bênção, se eu confiar, mesmo as perdas mais dolorosas. Quando nós vamos para o Apocalipse, nós temos esta compreensão de que Deus está no controle de todas as coisas. Mas nem tudo o que aconteceu, o que acontecia, era da vontade do Senhor. Mas o Senhor estava no controle. E quando a gente lê esta mensagem, a gente pode ter esta certeza. Só para a gente contextualizar, o livro do Apocalipse é um livro profético. Na Bíblia, a gente tem dois tipos de profecias, que são as profecias clássicas e as profecias escatológicas. As clássicas são aquelas profecias que eram condicionais, profecias que se referiam especificamente ao povo de Israel, ao povo judeu no Antigo Testamento. Havia uma condição para que elas se realizassem. E a profecia escatológica é aquela que vai acontecer nos últimos dias. E às vezes a gente tem a tendência de ler o Apocalipse e a gente não contextualizar a forma ou a maneira como o Senhor estava enviando aquela mensagem. Então vamos relembrar. Acredita-se que o livro foi escrito por volta do ano 95, do primeiro século da era cristã. A igreja cristã estava vivendo um momento extremamente desafiador. Todos os discípulos de Jesus já haviam dormido o sono da morte. João era o único discípulo vivo. João foi o único discípulo que também morreu de morte natural, né? Eu às vezes gosto de mencionar, todos morreram de morte matada, João foi o único que morreu de morte morrida, né? Morreu naturalmente, morreu de velhice. Ele está bem velhinho, a gente não sabe designar exatamente, mas entre 80 e 90 anos é a sua idade quando ele vai escrever. Ele vai sair da ilha de Patmos, onde ele está exilado, e lá vai receber as revelações, vai escrever o livro do Apocalipse, e aí ele vai escrever o Evangelho de João que nós estamos estudando. O pastor Fernando hoje compartilhou. Um abraço ao meu querido aí, que eu tive o privilégio de conviver, Fernandinho, nesse início de ministério. É, e ele vai, João, receber essa mensagem. Então imagine, João que conviveu com Jesus, que esteve do lado de Jesus, ele
é apresentado nos evangelhos, né? Ele se apresenta como o discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus, aquele que esteve perto de Jesus, aquele que foi transformado pelo amor de Jesus. Ele vai escrever as suas cartas apresentando Jesus, que é extremamente amoroso, que transformou sua vida. Ele está vendo o tempo passar, ele está vendo a situação ficar cada vez mais desafiadora. O imperador romano nessa época é um imperador chamado Diocleciano, e Diocleciano ele se declara como aquele que deveria ser adorado como imperador, e aqueles que não adoravam Diocleciano agora eram perseguidos. Então a igreja cristã está passando por momentos de muitas incertezas, muitas. E dentro desse cenário, você sabe que João vai ser perseguido, João vai ser contestado por sua fé, e ele, de forma milagrosa, ele é salvo da morte, e aí ele é preso na ilha de Patmos. E na ilha de Patmos, ele vai receber essas mensagens. E eu fico pensando, quando eu vou ler o Apocalipse, fico pensando assim, como João se sentia naquele momento. Como é que ele olhava para a vida? Como é que ele olhava para o Senhor? Como é que ele olhava para as promessas? Como é que ele olhava para o amanhã? E eu quero pensar junto com você hoje. E talvez eu estou falando para alguém aqui que tenha incertezas em relação ao futuro. Olha para um cenário social, um cenário político, um cenário econômico, estou falando de forma geral, e pensa assim, o que será? O que vai acontecer? Olha para a sua vida, né? Olha para a sua situação, olha para o seu contexto. Talvez eu estou falando para você que está passando por um momento extremamente desafiador, familiar, financeiro, físico. Olha para o seu casamento, olha para os filhos. Como é que você se sente? Como é que você se volta para o Senhor? Você olha e diz assim: Senhor, me ajuda. Esse era o cenário que João vai receber essa mensagem. E no capítulo 1, Jesus vai se apresentar para João, tá? E eu quero convidar você à leitura agora, junto comigo. Revelação de Jesus Cristo, verso 1 de Apocalipse, capítulo 1. Lembra que a palavra originalmente significa revelação. Então, Apocalipse é revelar as coisas. O Senhor vai revelar coisas e vai se revelar. Revelação de Jesus Cristo, ou seja, o Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho. A palavra testemunho significa mártir. E João está na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus. Ele foi martirizado por revelar ao Senhor Jesus Cristo. O verso 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Verso 3, é um verso bem conhecido para aqueles que leem a Bíblia. Bem-aventurados ou abençoados, felizes, são aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas que nelas escritas, as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Só para dar uma informação, a palavra aqueles ali, bem-aventurados ou abençoados, aqueles, a gente, na nossa tradução, geralmente está no plural, aqueles, mas originalmente a palavra é no singular. Então seria bem-aventurado ou abençoado aquele que lê, e aí aqueles que ouvem as palavras e guardam as coisas. Por que ela é no singular originalmente? Porque essa mensagem deveria ser lida para a igreja. Então, abençoado é aquele que lê e são aqueles que ouvem. E é interessante que na cultura bíblica,
O ouvir está relacionado com guardar. Quando o indivíduo ouvia algo, ele estava comprometido com aquilo que ouvia. Dentro da nossa cultura, às vezes a gente ouve, mas a gente não guarda, ou seja, a gente não se compromete. Entendem? Quando eu era criança, minha mãe muitas vezes, quando a gente falava uma coisa para a gente e a gente não fazia, ela dizia assim: Menino, onde você está com a cabeça? Parece que eu falo uma coisa aqui e sai pelo outro ouvido. Na cultura bíblica, ouvir está relacionado a guardar. Então, o que o Senhor está dizendo aqui, revelando para João, é: abençoado vai ser aquele que vai falar isso, e abençoados serão aqueles que vão ouvir e vão se comprometer. Agora vamos para o verso 4, para entender como o Senhor vai se revelar para João. João, as 7 igrejas. Lembra que essa mensagem do Apocalipse eram para 7 igrejas cristãs importantes que existiam na região chamada na época de Ásia Menor, hoje é a região da Turquia. No capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, a gente vai ver essas 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas representam 7 comunidades religiosas que estavam em cidades, mas elas representam também, na profecia, os 7 períodos que o cristianismo passaria. Não é o nosso assunto de hoje, mas só para você dizer, para você entender que João deveria dizer isso para as igrejas. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Essa mensagem era da parte da divindade. Jesus Cristo, o Espírito, essa expressão 7 espíritos vai voltar no capítulo 4, quando João vai ser levado para o trono. Era a divindade revelando para João o que vai acontecer, para dizer assim, ó: João, confia. A gente não consegue entender tudo o que acontece, mas eu estou no comando deste mundo e eu estou no comando da sua vida, João. Confia, confia. Da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos, estou lendo o verso 5, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, pelo sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai. Como é que Jesus se apresenta para João aqui? Quem é o primeiro Jesus aqui? Quem é? A segunda parte do verso 5 diz: é aquele que ama e que pelo sangue libertou. João sabia quem era esse Jesus. Então, o primeiro Jesus que está se apresentando, a primeira característica de Jesus que se apresenta é aquele que ama, é aquele que cuida. E eu quero dizer para você hoje, Jesus se apresenta para você como aquele que te ama. E amor no contexto bíblico não é como eu me sinto só em relação ao outro, mas é como eu trato. E a revelação de Jesus Cristo que te ama é através da sua morte. Então ele morreu por você. Ele morreu para que você tivesse vida. E como o pastor citou lá no começo, para que você tivesse esperança se você vier dormir o sono da morte, para que você tenha esperança de que aqueles que dormiram o sono da morte um dia vão acordar, porque Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Então, esse é Jesus. Verso 7 é aquele que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso.
Como você vê Jesus? Você se sente amado pelo Senhor? E você tem a certeza de que um dia ele vai vir com as nuvens buscar? Você sabe que a volta de Jesus, ela não é somente um evento, é algo que vai acontecer. A volta de Jesus é um encontro com aquele que nos ama, com aquele que eu aprendi a amar ao longo da vida. Você consegue ver a diferença de não ser somente um evento, mas um encontro com aquele que nos ama? Você tem encontros com aquele que te ama e você talvez entenda isso. O final de ano está chegando, né? O Natal, e a gente espera sempre nesse final de ano, quando a gente reencontra a família. Há 2 semanas eu tive o privilégio de receber na minha casa, que ficou com a gente, o meu pai. Nós fizemos uma viagem juntos. Eu queria levá-lo, né, para passear, conhecer alguns lugares. Ele foi na Novo Tempo. Foi muito significativo isso, sabe? Encontrar com quem a gente ama. Lembra? A volta de Jesus é encontrar-se com aquele que nós amamos e com outras pessoas que nós aprendemos a amar, que talvez tenham dormido o sono da morte. Vamos para a última parte. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Ele vai descrever agora o contexto. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos. Essa ilha está na costa da Turquia. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ele está dizendo: estou preso aqui, estou preso, exilado, porque eu acreditei na palavra. Eu achei-me espírito no dia do Senhor. E eu vi por detrás uma voz, como a voz de trombeta, dizendo: o que vês, João, escreve no livro e manda para 7 igrejas. Ele vai dar a lista: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Hoje, algumas dessas cidades são ruínas, mas outras são cidades que ainda existem, mas eram cidades prósperas na época, prósperas. Eu voltei-me para ver a quem falava comigo, e voltando eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros de ouro eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Ele vai responder o que são os 7 candeeiros, lá no final, no verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita. E os 7 candeeiros, as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas. E os candeeiros são as 7 igrejas. O que João está vendo aqui, queridos? João está vendo o Senhor comandando essas 7 igrejas. Ou seja, o Senhor cuidando dessas comunidades que estavam sendo perseguidas. E o Senhor dizendo: eu estou cuidando de toda a história deste mundo, de toda a história do cristianismo. O Senhor está no controle de todas as coisas. Mas tem um detalhe aqui no verso que eu quero destacar para vocês. Por onde, ou de onde, qual era a localização que João ouvia a voz daquele que falava com ele? De onde a voz falava? Era por onde? Por detrás. Está lá no verso 10. Ouvi por detrás de mim grande voz, como voz de trombeta. Ele ouvia por detrás. E aí ele se vira. Ele se vira. É interessante que na cultura bíblica, na cultura hebraica, o futuro, ele não está diante da gente. O futuro que está, o que vai acontecer, o indivíduo está de costas para isso. Eu, na minha cultura ocidental, eu olho para o futuro olhando assim, como estou olhando para vocês. Mas na cultura bíblica, eu teria que estar de costas para olhar para o futuro. Andar de costas. Isso é simples? É fácil? É fácil andar de costas? Quando você andaria de costas? Se alguém estivesse te guiando, né? Se alguém estivesse te guiando, e esse alguém que estivesse te guiando fosse alguém que você confiasse.
Você andaria de costas, sendo guiado por alguém que você não conhece? Não, não é? Então, olha que interessante. João vai se virar. João se vira. Voltei-me para ver quem falava. E eu vi a história deste mundo. E eu vi o Filho do Homem guiando essa história. E ele faz uma descrição no verso 13, no verso 14, de como Jesus se apresenta. Vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, a cabeça de cabelos, os cabelos eram brancos, como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, e tinha na mão as 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Lembra, no início do capítulo, Jesus se apresenta como aquele que ama, aquele que morreu. E aqui, Jesus se apresenta como um rei poderoso, o rei que está no controle de todas as coisas, o rei que está no controle da história. João se vira e vê Jesus Cristo guiando a história, guiando a vida dele, dizendo assim: João, você não entende. Talvez você olhe para tudo isso, você está aí na ilha de Patmos, preso, você olha para o mar e parece que não há solução, né? Quando João vai dizer lá profeticamente que o mar já não existe na nova terra, é que não há mais separação. Lembra, João está separado da comunidade cristã, João está separado dos seus irmãos, João está vivendo uma vida solitária. Mas o Senhor está dizendo assim: João, você não está sozinho. Você tem um porto para voltar. Essa semana eu vi um trecho de uma entrevista de uma brasileira, filha do Amir Klink, a Tamara Klink, que cruzou o Atlântico sozinha, ficou na Groenlândia no período do inverno sozinha. E ela disse: uma das coisas que eu aprendi com os meus pais, que foram velejadores, são velejadores, é que se eu naufragasse, eu tinha um porto para voltar. João está longe, mas o Senhor está dizendo para ele assim: João, você tem um porto para voltar. E o Senhor se apresenta como poderoso, aquele que morreu, mas agora ele é um rei poderoso. Eu quero ler os últimos versos, 17 a 20. Quando eu vi, eu caí aos pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim, dizendo: Não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive e estive morto, João, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Estou lendo o verso 18. Eu tenho as chaves da morte e do inferno, João. Escreve essas coisas que você viu, as que são, as que hão de acontecer depois destas. E aí ele vai terminar com o verso que eu já li, que o Senhor está dizendo: Eu estou cuidando de tudo, João. Essa expressão não temas, para mim ela é muito significativa. Não sei se você tem esse. Quando eu era criança, eu não era um menino corajoso, não. Eu sempre fui muito medroso. Eu acho que eu continuo sendo, não sou muito corajoso. Mas eu lembro quando era criança, o banheiro era fora de casa. E aí, para ir no banheiro à noite era um desafio, né? De uma criança. A gente morava num bairro mais retirado da cidade. E aí eu dizia assim: ô pai, eu preciso sair agora, preciso ir ao banheiro, pai, mas eu tô com medo. Aí meu pai dizia assim:
Vai lá, não tem nada não. Ô pai, o senhor pode ficar me olhando para eu ir no banheiro? O senhor pode ficar na porta me olhando? Eu lembro que meu pai levantava, ficava na porta, eu ia no banheiro. O senhor está dizendo assim, João, não precisa ter medo. Eu estou olhando para você. Nem tudo que acontece, João, é da minha vontade, mas nada do que acontece está fora do meu controle. Hoje você e eu temos um dia desconhecido. Nós temos um dia desconhecido. Nós não sabemos o que vai acontecer. Quando entra governo, sai governo, quando estoura uma guerra, quando uma guerra se perpetua, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós até queremos conjecturar, nós às vezes até queremos confiar em pessoas, em seres humanos, e às vezes nós achamos que a transformação, que a solução para esse mundo irá vir de pessoas que são constituídas, que são colocadas. Mas eu quero dizer para você que a mudança, a transformação desse mundo, ela vai acontecer através da volta de Jesus. E enquanto ele não vem, o Senhor está dizendo assim: não tenha medo, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da sua vida. O Apocalipse me revela que o Senhor me ama e que Ele é poderoso e Ele está cuidando de mim, da terra, da história desse mundo, por mais trágicas que às vezes sejam as situações. Eu quero concluir fazendo um apelo para o seu coração e para o meu coração hoje de manhã. Eu não sei como você está vivendo, não sei como está a sua situação, não sei qual é a sua realidade, mas você gostaria, você deseja, você quer hoje de manhã dizer assim: Senhor, cuida de mim. Você quer andar de costas, você quer andar de costas, você deseja andar de costas, dizendo assim: Senhor, eu quero me virar e quero olhar um rei poderoso que está cuidando de mim. Por isso, eu não preciso temer. E o Senhor diz para você, querido, hoje de manhã, o que ele disse para João: João, não tenha medo. Eu sou o primeiro e último, aquele que vive e estive morto. E eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu quero orar nesse momento, para que a gente tenha essa certeza, a gente se apegue nessa certeza, diante das dificuldades e dos desafios que a gente terá, que a gente tem, ou que talvez se levantarão amanhã. Vamos orar juntos por isso. Pai do céu, obrigado pela tua palavra. Às vezes a gente olha para a vida, para aquilo que acontece com a gente, e a gente não vê perspectiva, a gente perde esperança. Talvez eu estou falando hoje para alguém que está lutando com a sua saúde física, lutando num contexto familiar, lutando com seus desafios econômicos. Eu não sei, mas o Senhor sabe, os teus olhos estão ali. E o Senhor está falando por trás, no ouvidinho dessa pessoa, dizendo: não tenha medo, eu estou com você. Eu estou no controle da história da sua vida. Confia em mim, entregue-se a mim e tenha certeza de que um dia você vai me ver para viver a eternidade. Senhor, nós nos rendemos a Ti. Obrigado, porque o Senhor nos ama. O Senhor é aquele que morreu, mas é aquele que vive, aquele que sabe todas as coisas. Continua cuidando de nós, desse grupo, daqueles que ainda ouvirão esta mensagem, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, que Deus continue abençoando você. Quero aproveitar e convidar você a assistir. Eu tenho o privilégio de estar na TV Novo Tempo, de segunda a quinta, das 7h30 às 8 da noite, no programa Escola Bíblica. E eu quero te convidar. Tem reprise também de manhã às 7h30, tá bom? É, eu não sou um indivíduo que uso muito as redes sociais para falar, né? Essa será uma decisão para um segundo momento, por causa das inúmeras atividades, mas você pode assistir alguns recortes do Escola Bíblica lá no Instagram, são breves mensagens, tá? Tanto no Instagram do Escola Bíblica, @Escola Bíblica, como do @Gilmar Batistotti. Que Deus continue cuidando de você.